A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 31. Lazer e distrações. Parte 1. O jogo, a diversão, não tem para a criança a mesma significação que para um adulto. Para este, é antes de tudo uma pausa, uma distração. Para a criança, é a coisa mais séria que existe no mundo. Poder-se-ia mesmo dizer a sua ocupação essencial. Por isso é muito importante que os pais, interessando-se, embora pelos brinquedos dos filhos, evitem perturbá-los com intervenções intempestivas. Cláudia, 4 anos, deixa escorrer entre os dedos a areia dourada da praia e não entende aos pedidos imperiosos da mãe que a incita a brincar com ela. Não sabes brincar, Cláudia? Diz a mamãe. Resposta de Cláudia. Sei sim, sei brincar muito bem com o que gosto. A criança leva de tal modo a sério o seu brinquedo que facilmente se identifica com o personagem criado, adotando tudo quanto imagina pertencer à sua psicologia. Abre aspas. Conheço um menino de 3 a 4 anos. Um dia, rompi no seu quarto de brincar, encontrando-o sentado a um canto sobre uma caixa. Diante dele havia um carrinho virado. O menino estava sério e, com as 2 mãos agarradas a uma das rodas, fingia dirigir um automóvel. Quis aludir a seu ofício e, de saída, lhe disse: Bom dia, choferzinho bonito. Mas a frase ficou sem resposta. Julguei o menino pouco gentil. Dissera-lhe uma amabilidade e não estava ele fazendo realmente as vezes de um chofer? Repeti-lhe o meu bom dia. Ainda sem resposta. Depois da 3ª tentativa, a criança, não sem ter assumido um ar zangado, disse-me com severidade e altivez: Não é assim que se fala a um chofer. Fecha aspas. Brincar é o trabalho das crianças, e os brinquedos são os instrumentos do jogo. Uma criança se diverte mais em construir sonhos em torno de um brinquedo do que com o próprio brinquedo. Aos 4 anos, divertimos-nos mais com um pedaço de pau envolvido em trapos do que com um brinquedo complicado e caro. A criança descobre no desenho e na pintura um excelente meio de exprimir para outrem e para si mesmo os seus instintos criadores. É melhor que a criança possa inventar como quiser do que colorir os espaços em branco de um método antecipadamente impresso. Na segunda hipótese, ela correria o risco de sentir-se desencorajada a ponto de renunciar a qualquer esforço pessoal da imaginação. Os brinquedos de armar correspondem magnificamente à psicologia da criança, sob a condição de que ela possa construir, modificar e recomeçar de acordo com as suas próprias ideias. O que vale não é tanto o brinquedo e o seu preço, mas a atividade criadora que determina na criança. Pelo Natal, não convém dar aos vossos filhos, de uma só vez, vários brinquedos comprados sem discernimento. Fazei ao contrário vossa escolha com cuidado. Escalonai durante o ano inteiro a distribuição da metade do que comprardes. Desse modo, os brinquedos poderão realmente preencher o seu papel, que é o de contribuir para o desenvolvimento da criança pela renovação do interesse. Não temais que os vossos filhos se exercitem ao ar livre, habituai-os desde cedo ao vento, à chuva e ao frio. A criança pode erijar-se facilmente diante das intempéries, e são a miúde as excessivamente protegidas e agasalhadas, as vítimas dos cuidados exagerados dos que a cercam. Quanto mais cedo possível, procurai ensinar vossos filhos a nadar. Quanto mais jovem começar, mais fácil será. Um pouco ocorre com as línguas vivas. Se tiverdes ocasião de matricular vosso filho num curso de ginástica rítmica, não hesiteis. Esse método exercita os músculos e as articulações, dando ao corpo proporções harmoniosas. A criança tornar-se-á ágil e natural para os seus movimentos. Seu senso do ritmo acentuar-se-á, o que lhe será proveitoso mais tarde. E não apenas o domínio musical, ela aprenderá também a reagir com presteza e de modo eficaz. Adquirirá sangue frio, qualidade atualmente indispensável aos meninos. Limitemo-nos a lembrar a circulação nas ruas modernas e os perigos que comporta. A ginástica rítmica harmoniza o espírito
e o corpo exige que a criança aprenda a se dominar, e fortifica a faculdade de concentração, com a qual poderá, sem dificuldade, assumir atitude em presença de outras pessoas, e mais tarde, no período de exames, evitar a inibição de resultados tão deploráveis. Quando a criança crescer, a participação nos jogos esportivos e as excursões com grupos juvenis serão para ela a oportunidade de uma formação benfazeja, ao mesmo tempo física e moral.